Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos agora começando uma sequência de aulas de raciocínio lógico, onde a gente vai aprender aí os principais tópicos de raciocínio lógico que são cobrados em concursos, tá? E já vamos começar, né? Já vamos ver como é que isso aparece para a gente. Como é que vai funcionar a nossa metodologia de ensino? Nós vamos ver ali um pouco de teoria, tá? A gente não vai se aprofundar tanto e a gente vai adentrar no campo da resolução de questões, tá? A gente sabe que a prática ela consegue nos levar aí a um maior índice de acertos. Então, se a gente conseguir dominar as questões, como elas são cobradas, e vocês sabem que muitas questões elas acabam sendo repetitivas dentro da matemática e do raciocínio lógico, o seu padrão, né, de desenvolvimento pelo examinador é repetitivo, então a gente vai estar respondendo questões sempre, toda hora, fazendo o máximo de questões para que a gente possa fixar o nosso conteúdo, tá? Então, vamos começar aqui, ó, da nossa aula 1, tá, de raciocínio lógico. Curso completo aí para vocês e vamos entender aqui uma coisa, ó. Vamos aprender aqui inicialmente sobre conectivos lógicos, beleza? Conectivos e proposições, beleza? Eu quero, ó, de antemão que vocês decorem isso daqui, tá? Quero que vocês realmente consigam fixar isso daqui, ó. O que é que são os conectivos lógicos? Os conectivos, eles vão servir para unir uma ou mais ideias, tá? Então vocês vão ter ali, ó, duas ideias, três ideias, cada ideiazinha a gente vai estar vendo na frente o que é que são essas ideias, e esses conectivos, eles servem para unir uma ou mais ideias, tá? E quais são esses conectivos lógicos aqui que a gente tem, ó? Dentro do raciocínio lógico, a gente vai ter o e, tá? A gente pode ter uma ideia e outra ideia, beleza? A gente pode ter aqui, ó, uma ideia e outra ideia. Qual que é o símbolozinho dele? O símbolozinho do e é esse chapéuzinho e o seu nome é a conjunção. Danilo, é importante decorar isso? É importante decorar, tá? A gente tem que saber, ó, que o e ele tem o seu símbolozinho sendo um chapéuzinho e o seu nome é conjunção. É importante decorar isso por quê? Porque isso daqui cai em concurso, tal, perguntando qual que é o nome do conectivo que apareceu lá na questão, qual que é o nome do símbolozinho que apareceu lá na questão, tá? Qual que é o símbolo referente àquele e. Então, tudo isso daí a gente vai ter que decorar. Como é que eu, Danilo, faço para decorar? Quando aparece uma ideia lá para mim e uma outra ideia, quando aparece uma ideia e outra ideia, eu penso da seguinte maneira: esse e eu consigo colocar um acento circunflexo nele, não é? Então, se eu consigo colocar um acento circunflexo, quer dizer que esse e aí tá meio esquisito esse e ali, mas acho que deu para entender. Se eu conseguir colocar um chapéuzinho, né, na minha letra, então quer dizer que o e está se referindo aqui a esse chapéuzinho, ok? Então, o primeiro conectivo é esse daí, é o e. Tranquilo, tranquilo, né? Então é basicamente isso daí que a gente vai estar vendo agora, tá? O primeiro conectivo é o E, o seu símbolozinho é um chapéuzinho e o seu nome é a conjunção, tá? Decore isso daí, anota num post-it, prega na frente de vocês, que não vai ter dificuldade para vocês decorarem, para vocês aprenderem, tá? O próximo conectivo aqui que a gente vai ter é o OU, tá? O OU é a disjunção, certo? O OU é o que a gente chama de disjunção e o seu símbolozinho aqui, ó, é esse Vzinho. Como é que eu faço para decorar o ou? Apareceu lá uma ideia ou outra ideia. Esse U aqui, ó, do ou, eu olho para ele como sendo um V, tá? Ó. Eu olho ele como sendo um V. E aí eu já sei, então, que o símbolozinho desse meu ou é o símbolo da disjunção, ok? Próxima ideia aí que a gente vai ter é o se, então, a condicional, tá? Se uma ideia, então outra ideia. Tranquilo, ó, se uma ideia, então outra ideia. Vai aparecer lá, se uma coisa, então outra coisa. Qual que é o símbolozinho que a gente utiliza aqui, ó? É a setazinha que só vai, tá? É a setazinha que só vai. E o nome dele é condicional, tá? A gente chama isso daqui de condicional. Tranquilo? Aqui, ó, fica mais ou menos assim, tal. Se uma ideia, né? Se esses três pontinhos aqui representam uma ideia que vai estar sendo explícita para a gente na nossa proposição, então outra ideia, tá? Então, uma outra ideia. Quer dizer, então, ó, que esse se, então, está unindo duas ideias. Essas duas ideias são utilizadas, ó, através desse conectivo.
Esses símbolozinhos aqui a gente tem que decorar, tá? E o nomezinho também. Frisando aí mais uma vez para vocês. A gente chama isso aí de condicional. Aí a gente tem o se, somente se, né? O se, somente se é uma ideia. Se, somente se. Se, somente se. A outra ideia, tá? Aí aqui, ó, o símbolozinho é a setinha que vai e volta. Tá? Vou fazer aqui, ó, comprido, porque é a maneira que eu utilizo para decorar. Ó. Se aparecem dois sis, se aparece lá uma ideia, se somente se a outra ideia, eu sei que cada extremidade da minha reta vai ter aí uma pontinha, tá? Uma ideia, se somente se a outra ideia. Tranquilo? Então vai ficar basicamente assim, não é? Esse daqui. E o seu nome é a bicondicional. Se o se então é condicional, o se então ele só vai, mas não volta, tá? O se somente se ele vai e volta, tá? Para as ideias. Ele vai e volta para as ideias. Essas ideias aí vocês vão entender daqui a pouco o que é que elas são, tá? Não é muito complicado, né? Bem tranquilo mesmo, tá? Então se somente se é uma ideia, se somente se outra ideia, tá? E a gente vai chamar esse conectivo aí, se somente se, de bicondicional. Beleza? O se somente se é a bicondicional e eu represento, ó, pela setinha que vai e volta. O ou é a disjunção exclusiva, tá? É ou uma ideia ou outra ideia, tá? Você tem aqui, ó, ou uma coisa ou outra coisa, tá? E o seu símbolozinho é o Vzinho sublinhado, tá? É parecido, né, com o do ou, mas quando são dois ous, a gente tem que ter esse tracinho embaixo do V. Beleza? Não se esqueçam disso daí. Tem outro, né? Tem um outro sinalzinho aqui dentro da simbologia que a gente vai ver mais à frente, que é o de negação. Tá? Mas aí mais à frente a gente vê. Beleza? Por enquanto eu só quero que vocês se atenham a esses elementos que a gente tem aqui, que é o E, é o OU, o SI então, o SI somente SI e o OU. Eles servem para quê? Para unir ideias, tá? Eles servem para unir ideias. Tranquilo? O nome de cada um a gente tem que saber, né? O E é a conjunção, o OU é a disjunção, o SI então é a condicional, o SI somente SI é a bicondicional, o OU é a disjunção exclusiva. E aí, ó, o que é que acontece? Cada um vai ter o seu símbolozinho. O E, o seu símbolozinho é um chapéuzinho, o O, seu símbolo é um Vzinho, o Si, então, é uma setinha que só vai, se somente se, setinha que vai e volta, e o ou é a setinha, o símbolozinho, o Vzinho, né, sublinhado. Tranquilo, né? Tranquilo demais. Aí agora, ó, eu não vou mais falar ideias, tá? Ó, aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente sobre ideias, agora eu vou chamar de proposições, beleza? Proposições. Não confundir isso daqui, ó, com preposições. Isso daqui, ó, é diferente de preposições, tá? Que vocês veem preposições, que vocês veem lá no português, tá? A gente está falando aqui de proposições. E o que é que são proposições? São sentenças declarativas bem definidas que podem ser julgadas em verdadeiras ou falsas, tá? É toda sentença aí, certo? Que ela é bem definida e bem clara para a gente, que pode ser julgada em verdadeira ou falsa, tá? Quando eu digo, por exemplo, Marcos é estudante de medicina. Medicina. Ó, escrevi aqui essa frase. Essa frase aqui, ela tá bem definida para mim? Ela tá bem definida. Eu sei de quem é que eu tô falando. Aparece um verbo aí para mim, tá? Eu sei o que é que eu tô falando sobre essa pessoa, tá? Então tá tudo bem definido para mim. Marcos é estudante de medicina. Aí, ó, eu posso dar um valor lógico para isso daí. Ou é verdadeiro que Marcos estuda medicina, ou é falso que Marcos estuda medicina. Aí, ó, dentro do raciocínio lógico, por favor, não tenta viajar, não fica matutando muito dentro da questão, tá? Você fica lá com a questão, você fica lá somente com aquela frase, somente com aquela frase que a questão tá te dando, tá? Não extrapola ela, se você extrapolar, vai acabar dando ruim ali dentro da tua questão, tá? Então, essa proposição aqui, ó, Marcos é estudante de medicina, vai acabar sendo uma proposição, tá? Essa frasezinha aqui, ó, o Marcos é estudante de medicina, acaba sendo uma proposição. Agora, quando eu digo aqui, ó, ele é um bom
amigo. Ele é um bom amigo. Isso daqui é uma proposição? Isso daqui, ó, não é uma proposição, tá? Porque para mim tá muito aberto, né? Eu não sei quem é que é esse ele. Esse ele aqui, ó, eu posso estar falando de um cachorro, posso estar falando de um gato, posso estar falando do meu vizinho, de uma qualquer ser, né, que esteja, sei lá, no masculino ou não, né? Ele é um bom amigo. Esse ele aqui, ó, pode ser qualquer coisa, tá? Tá muito aberto para mim, ó, esse ele, tá? Então eu preciso definir quem que é esse ele, beleza? Ó, nessa primeira frase, aqui eu consigo valorar, por quê? Porque eu sei que eu estou falando de Marcos. Eu não sei necessariamente qual é o Marcos, tá? Mas você não extrapola, não viaja dentro da questão. Eu estou olhando aqui, ó, para Marcos, beleza? É que eu estou olhando para ele, mas quem é ele? Ele quem? Sabe? Então eu não consigo determinar aqui, ó, necessariamente quem que é esse ele. E aí eu não consigo, consequentemente, valorar em verdadeiro ou falso. Beleza? Então é basicamente isso. A gente só consegue definir uma proposição desde que a gente consiga valorar aquela frase em verdadeira ou falsa, aquela sentença, tá? Se admitir os dois valores lógicos, vai dar errado, tá? Se admitir um valor lógico que é o depende, aí vai dar errado também, não vai ser proposição. Tranquilo? Ó. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, quando eu digo ó, Pedro é brasileiro nato, isso aqui é uma proposição? Isso aqui é uma proposição, tá? Eu quero saber se é proposição ou não, tá? Eu não quero saber se é verdadeiro ou falso. Eu quero saber se eu posso dar um valor lógico para isso, se eu posso definir isso daqui ó, em verdadeiro ou falso, se eu quiser, tá? Então, ó, Pedro é brasileiro nato? Eu não sei não, tá? Eu não sei se Pedro é, mas eu sei de uma coisa. Ou ele é, ou ele não é. Ou é verdadeiro, que ele é brasileiro nato, ou é falso, que ele é brasileiro nato. Tá? Então isso daqui vai ser uma proposição pra gente. Tranquilo? Ó. Vamos ver aqui agora as próximas. Ó. Danilo não tem barba. É uma proposição? É uma proposição, tá? Aí se é verdadeiro ou falso, vamos esquecer isso daí, tá? Eu só quero saber se eu posso dar um valor lógico para isso, entre verdadeiro ou falso. Tranquilo? Danilo tem barba? É verdade. Danilo tem barba? É falso. Acho que deu para entender, não foi? Eu consigo dar somente esses dois valores para a minha frase, tá? Danilo não tem barba, acaba sendo aí então uma proposição, né? Porque Danilo ou tem ou não tem. Quando eu digo a vaca voa é uma proposição? Também é uma proposição. E nesse caso aqui, ó, a vaca voa, isso aqui é uma proposição que eu consigo até dar um valor lógico para ela, que seria qual? É falso, né? A vaca ela não voa, né? Até onde eu sei, ela não voa. Mas, Danilo, se a gente colocar a vaca dentro de um avião e o avião decolar, a vaca não vai estar voando, não? Vai, a vaca vai estar voando junto com o avião, né? Mas aqui, ó, a questão está perguntando, a vaca voa se eu colocar ela dentro de um avião? Não, a questão só está com isso aqui. A vaca voa com condições próprias e naturais, a vaca voa? Não, é falso, né? Isso daqui acaba sendo uma proposição que é falsa. Tranquilo? A vaca voa é uma ideia para mim que ela é uma proposição, né? Eu consigo julgar em verdadeiro ou falso. E para mim aqui, nesse momento, é falso, tá? O que mais que a gente vai ter aqui, ó? Deixa eu só apagar essa frasezinha. Vamos ver aqui o próximo item, ó. 26 mais 73 igual a 18. É proposição? É proposição, tá? Tem gente que acha que não é, ó. Por quê? Porque isso daqui tá falso, né, para mim. Mas não tá falso. Eu consegui dar um valor lógico para isso daqui, ó. Eu sei que 26 mais 73 é diferente de 18. Ou seja, isso aqui é uma proposição e eu consigo dar um valor lógico para isso. Isso daqui é falso. Tá? Se eu colocar ó, 2 mais 1 igual a 5. É proposição? Sim, é proposição. E nesse caso é uma proposição o quê? Verdadeira ou falsa? Falsa. Tá, ó. Aí, ó, vejam aqui na definição, ó, o que é que são proposições? São sentenças, tá, ó. São sentenças. Eu não posso escrever isso aqui de boa, ó. 2 mais 1 é igual a 5. Ó. Eu poderia escrever isso aqui de boa, tá? 2 mais 1 é igual a 5. E aqui, ó, eu tenho a mesma coisa, né? Que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo. Tá? Então aqui eu tenho uma sentença, né? Aqui eu tenho uma frase, tá? Não necessariamente a gente vai ter aí sempre frasezinhas, tá? A gente pode ter sentenças numéricas, sentenças simbológicas, beleza? Então 2 mais 1 é igual a 5, é uma proposição sim. Nesse caso é uma proposição que é o quê? Que é falsa. Tranquilo? Vamos aqui para a próxima, vamos ver o que é que ela vai estar falando. Proposição T, Marcos não é forte. E aí, é proposição? É proposição, porque ou Marcos
ou Marcos não é forte, ou Marcos é forte, tá? Está aí, ó, ou é verdadeiro que ele é forte, ou é falso que ele é forte. Então, isso daqui é uma proposição, né? Eu consigo dar um valor lógico para isso. Ou verdadeiro, ou falso. Ou ele é forte, ou ele é fraco. Ah, mas você pensa, mas comparado a fulano de tal, ele é fraco. Eu não tô, isso aí não tá sendo acrescentado dentro da nossa frase, não é? Eu estou falando aqui, ó, somente de Marcos ser ou não ser forte, tá? Então, eu estou falando somente dele, eu estou aí com a ação que é o é, né? E eu estou aí com uma característica dele, tá? Estou dizendo Marcos não é forte. Beleza? E aí é verdadeiro ou falso que ele é forte. Tranquilo? Aí a próxima que a gente tem aqui é o Pedro é paraibano ou Danilo não é barbudo. Aí aqui tem uma seguinte coisinha que a gente tem que se atentar, que é a seguinte ideia. Ó. Cadê aqui? Quando eu tenho aí Pedro é paraibano ou Danilo não é barbudo, ó, percebam que aqui antes, ó, todas as proposições que a gente tinha anteriormente, ó, cada uma está trazendo somente uma ideia. Tá, ó. Pedro é brasileiro nato, é uma ideia. Danilo não tem barba, é uma ideia. A vaca voa, é uma ideia. 26 mais 73 igual a 18 é uma ideia. Marcos não é forte, também é uma ideia. Aqui é o que a gente vai chamar de proposição simples, né? Todas essas daí ó, são proposições simples, beleza? Por quê? Porque eu tenho somente uma ideia. Já aqui, ó, na minha proposição A, eu tenho Pedro é paraibano, é uma ideia. Eu posso chamar o seguinte, ó, Pedro é paraibano de proposição P. Eu tenho aqui, ó, Danilo não é barbudo. Isso aqui pode ser a minha proposição Q. Percebam que eu estou juntando as duas ideias, as duas proposições, com um conectivo, que é o ou. O ou é o quê? O ou é a disjunção. E aí a gente viu no slide anterior que o ou ele tem esse símbolozinho aqui, ó, tá? Que é o Vzinho. Então, Pedro é paraibano ou Danilo não é barbudo, eu posso escrever da seguinte forma, ó, P ou Q. Tá? Ó. Isso daqui está representando justamente essa proposição aqui composta, tá? Com mais de uma ideia. Tranquilo? Então, aqui, ó, proposição P, Q, R, S e T. Essa daqui, ó, P, Q, R, S e T. Essas proposições são proposições simples, já que a minha proposição A é uma proposição composta porque eu tenho mais de uma proposição, tá? E aí, ó, os conectivos que a gente viu agora há pouco, eles servem justamente para unir mais de duas, né? Mais de uma, né? Mais de uma proposição. Tranquilo? Tranquilo, né? Qualquer dúvida aí é só deixar aí nos comentários e em um momento oportuno aí a gente conversa e respondo com vocês. Tá? Aí aqui ó, a proposição B. A vaca voa e 13 mais 9 é igual a 16. Aqui eu também vou ter uma proposição composta. Tá? A vaca voa e 13 mais 9 é igual a 16. A vaca voa eu posso chamar de P. 13 mais 9 igual a 16, proposição Q. E o E aqui ó, é o conectivo entre as duas ideias. Tá? No caso, é o chapeuzinho. Tranquilo? Ó, percebam que a vaca voa é uma ideia e está unindo aqui ó, com o 13 mais 9 igual a 16. Tá? Então, eu estou unindo de boa as duas proposições com esse E. Novamente, eu tenho então uma proposição composta. Tá? Aí aqui ó, a proposição C. Juca não é forte se somente se João é mineiro. Juca não é forte se somente se João é mineiro. A gente tem novamente uma proposição composta e percebam aqui ó, qual que é o conectivo que a gente tem entre eles. É o se, somente se. Ou seja, se eu chamar Juca não é forte de proposição P e João é mineiro de proposição Q, o que está unindo P e Q é o quê? É o se, somente se. É a setinha que vai e volta. É a bicondicional. Lembrando que a gente tem que decorar aqui os símbolos e decorar os nomezinhos, tá? Ó, o ou é a disjunção, o e, que a gente tem aqui ó, na proposição anterior, é a conjunção, e o se, somente se, é a bicondicional, tá? É a condicional que vai e volta. Tranquilo? Bem de boa, né? Essa daqui para vocês. Daí, ó, a gente vai ter aqui, ó, mais uma. Vamos ver aqui, ó. A D. Ou Danilo não tem barba, ou Vitória não é forte. Tá? Ou Danilo não tem barba, ou Vitória não é forte. Novamente, eu tenho duas ideias. Danilo não tem barba, proposição P.
Vitória não é forte. Proposição que. Estou unindo eles com qual conectivo? O ou. Tá, ó. Aí aqui, ó. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Se liga aqui nisso daqui para não cometer essa besteira, ó. Eu tenho aqui, ó. Ou Danilo não tem barba ou Vitória não é forte, certo? Quando aparecer esse conectivozinho aqui pra gente, a gente lê primeiro um ou, depois vai ler a primeira ideia, tá? Lê primeiro um ou, depois lê a primeira ideia, depois a gente lê o segundo ou e vai ler a segunda ideia, tá? Eu faço ou Danilo não tem barba, ou P, ou Vitória não é forte, ou Q, certo? Ou P ou que, tá? Eu não vou ler P ou que. Não leia assim não, em nome de Jesus, senão vai ficar muito feio, tá? Vai dar muito erro na hora de responder a questão. E novamente, aqui é uma proposição composta pra gente, tá? Questãozinho, exemplozinhos aí para vocês decorarem de proposições compostas, tá? E aí eu tenho a proposição novamente, né, uma proposição composta. Se a vaca voa, então 13 mais 9 é igual a 16. Proposição composta, né, onde eu tenho aí a vaca voa, é uma proposição, que eu vou chamar ela de P. 13 mais 9 igual a 16. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar as letrinhas que estão aqui, ó, nos exemplos anteriores. A vaca voa. A vaca voa. Ó, a vaca voa representa por qual letrinha? Por R. Tá? Então, a vaca voa eu vou chamar de R. E 13 mais 9, que está aqui, ó, 13 mais 9 é igual a 16, não apareceu para a gente, mas eu vou chamar de S. Tá? Ó, vamos utilizar essa daqui, ó, como exemplo. Imagina que possa ser uma sentença numérica para a gente. Tá? Então, ó, eu tenho aí, ó, se R, que é a vaca voa, então S, que é 13 mais 9, igual a 16. O símbolozinho que está conectando eles é a setinha. Tá? Por quê? Porque está aparecendo para a gente aí, ó, um se então. Tranquilo? Se então, a gente vê que está aparecendo uma condicional. Tá? O símbolozinho, ó, é essa setinha. Tá? Se R é o quê? R é a vaca voa. E S é o quê? 13 mais 9 igual a 16. Tá? Cada proposição eu posso atribuir uma letrinha, ó. Tá? Eu posso dar um nome, dar uma letrinha para ela, para não ter que estar reescrevendo tudo, tá? Então, cada proposição aqui eu vou entregar uma letrinha para ela, belezinha? Aí aqui, ó, vamos ver se a gente tem mais. Não, a gente vai ter questões, tá? A gente já vai iniciar a resolução de questões e aí a gente já vai ver como é que isso é cobrado. Aí todas essas proposições, ó, que estavam aqui, ó, só para a gente fixar, né? Aqui são proposições compostas, tá? Proposições compostas, e nessas proposições compostas quer dizer que eu estou unindo elas através de algum conectivo lógico. E quais são os conectivos? Ó? Nessa primeira aqui, ó, na proposição A, Pedro é paraibano, o conectivo é o ou, tá? O conectivo é a disjunção, o símbolozinho é o Vzinho, tá? A vaca voa. A vaca voa, no caso aqui a proposição B, a vaca voa e 13 mais 9 igual a 16. Estou unindo com o E. O E é a conjunção. Juca não é forte se, somente se, João é mineiro. Lembrando, aqui a gente não quer dar valor lógico, tá? A gente só quer entender o que são essas proposições e o que são esses conectivos. O se, somente se, é a bicondicional. Na proposição D, ou Danilo não tem barba. Já estou vendo que tem um ou aqui. Ou Vitória não é forte, tá? Então é uma ideia unida com outra ideia, e o símbolozinho conectivo lógico é o ou. E na proposição é, se a vaca voa, então 13 mais 9 é igual a 16. Bem de boa, né? Se eu tivesse que escrever simbologicamente cada proposição, dessas aqui, as compostas, ó, como é que a proposição A ficaria? Ó? Poderia ser P ou Q, tá? Essa proposição A aqui, ó. A proposição B, como é que ela ficaria? Poderia ser P e Q, né? Eu tô unindo pelo E aqui, ó. Então a proposição B fica com esse chapéuzinho. A proposição C, a proposição é Juca não é forte, se, somente se, João é mineiro. P
Juca não é forte. Se, somente se, o símbolozinho da bicondicional, o João é mineiro, proposição que, tá? O símbolozinho, essa setinha que vai e volta. Ou o Danilo não tem barba, ou Vitória não é forte. Ou o Danilo não tem barba, ou Vitória não é forte. Como é que isso aqui vai ficar? Ó? Eu vou ter a proposição de, que está ali pra gente, não é? E aí, ou o Danilo não tem barba, pode ser P aqui, né? E eu estou unindo pelo ou, a disjunção exclusiva. Vitória não é forte, né? Ou P ou que, tá? E a proposição é: se a vaca voa, então 13 mais 9 é igual a 16. Eu tenho aí, ó, se P, então que. É isso daqui, ó, que está acontecendo. Tudo isso daí, ó, que está aí, está acontecendo dentro dessas proposições compostas, tá? E agora a gente vai responder uma série de questões para ver se deu para fixar o conteúdo. Eu vou pedir que vocês pausem as questões, tá? E tentem responder ela, façam uma leitura, tentem responder e vejam o desempenho de vocês para a gente ver se a gente está entendendo, se a gente está compreendendo o conteúdo. Tranquilo, ó? Vamos ver aqui como é que é cobrado, ó. Questão 1. Questãozinha da IBAD fala aqui o seguinte, ó, considerando a proposição Fernando estuda e não passa no concurso. Nesta proposição, o conectivo lógico é uma. É uma o quê? Eu quero saber qual que é o nome, ó, desse conectivozinho lógico aqui. Tá? O E. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? E aí, responderam? Quem marcou letra A acertou, né? O E a gente chama de conjunção. Tá? E se pedisse aí, ó, o seu sinalzinho? O seu sinalzinho, o sinalzinho da conjunção, vai acabar sendo o chapeuzinho. Tá? Poderia ter aqui, ó, Fernando estuda, proposição que, e Fernando não passar no concurso, uma proposição que. Tranquilo? Gabarito, então, letra A. Viu como é difícil? Como não é difícil, como é tranquilo? Bem de boa, né? Questão 1, vamos ver aqui a questão 2, ó, Fundatec. Questãozinha da Fundatec fala o seguinte, ó, observe a seguinte proposição composta. Estudo mais ou em festas. O que é que a pessoa está dizendo aqui? Ó? Estudo mais ou em festas. Vamos entender, tá? Aí, acerca do conectivo empregado, assinale a alternativa correta. Tentem responder aí, tá? Estudo mais vou festas. A pessoa que disse isso daqui, o que é que ela está querendo dizer? Ó? Ela está dizendo que estuda e que também vai em festas, tá? Ou seja, ela está dizendo estudo e vou em festas. Tá? Percebam que tem tudo aqui ao mesmo sentido. Tá? Esse mais aqui, ó, ele tem o mesmo sentido de quê? De um E. Tá? E o E é o quê? O E é uma conjunção. Tá? O E é uma conjunção. Então, se você disse que o conectivo empregado nessa questão é uma conjunção, parabéns, você acertou. Tá? Trata-se aqui então de uma conjunção. Questãozinha bem tranquila também. Próxima questão aqui, ó. O conectivo lógico conjunção, utilizado na proposição composta, o número 5 é ímpar e... Aqui já está dizendo, né, ó, o que é a conjunção, que é a conjunção que a gente está utilizando. Então, hoje tem aparecer esse E aqui para a gente. O número 5 é ímpar e o número 8 é cubo perfeito. É indicado pelo símbolo. Eu quero saber qual que é o símbolozinho, ó, desse E. E a gente viu o seguinte, que o símbolozinho do E é o que a gente consegue encaixar em cima dele, né? Ó. Consequentemente, então, aqui, ó, letra A, tá? O símbolozinho do E, da conjunção, é o chapeuzinho. Questão bem tranquila, não é? Mais uma aqui, ó. Questão da IBFC, questãozinha de soldado lá da Bahia de 2020, do Corpo de Bombeiros, né? Tá falando aqui o seguinte, ó. Proposições compostas necessariamente contêm pelo menos um conectivo lógico. Ou seja, eu tenho duas ideias e eu vou conectar essas ideias com algum dos símbolos que a gente viu ali anteriormente. Sobre o conectivo lógico E, eu quero saber sobre o E. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. O E é o quê? O E a gente aprendeu que é uma conjunção e o seu símbolozinho é o quê? É o chapeuzinho. Então, dentro dessas alternativas, eu vou procurar o que define, né, esse E. O E é o quê? O E é disjuntivo? Não.
Disjuntivo é o ou. Então não é disjuntivo. O é condicional? Não. Condicional é o se, então. Tá? Então o e é conjuntivo. Tá? É uma conjunção, então é uma proposição conjuntiva. A proposição composta que traz o e é uma proposição conjuntiva. Tá? Então, ó, só resta para a gente as questões, as alternativas A e B. E qual que é o símbolozinho desse E? Qual que é o símbolozinho desse E? É o chapeuzinho. Tá? Então, ó, aqui está errado, né? A letra A está errado. Consequentemente, vai ser aqui a letra B. Tá? De boa, né? Questãozinha tranquila para a gente. Mais uma aqui, ó. Na proposição composta, ou lógica é fácil, ou o João não gosta de lógica. Eu tenho aí, lógica é fácil, proposição P. João não gosta de lógica, proposição Q. Estou unindo eles pelo ou, né? Eu tenho o no começo, tenho o aqui ó, no meio. Tá? Ou lógica é fácil, ou João não gosta de lógica. Qual que é o conectivo ou? E aí, o ou é a disjunção exclusiva, não é? Disjunção exclusiva. Beleza? Ou, aqui ó, que aparece para a gente, disjunção exclusiva. Então, quem marcou aí letra B para essa questão 5, parabéns, você acertou. Tranquilo, né? Viu que não é nada pesado. Vamos ver aqui, ó, mais uma próxima questão, ó, questãozinha aí da OCP. Na lógica proposicional, existe um símbolo que caracteriza uma disjunção. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta uma expressão de disjunção de P e Q. Ó, eu quero saber qual que é a disjunção de P e Q. O examinador aqui dessa banca trouxe uma pegadinha para a gente, né? Uma malandragem, que foi eu colocar esse E aqui no meio. Mas é esse E que ele está pedindo? Não, ele está pedindo ó, uma disjunção. Tá? Então, pausa aí o vídeo e tenta responder. Se você marcou aqui, ó, letra E, parabéns, né? Você acertou, né? A disjunção é o símbolozinho do ou, tá? A disjunção é o símbolozinho aqui, ó, do ou. É o nomezinho, né, do ou, na verdade, e o símbolozinho do ou é esse Vzinho, né? Lembra lá, né, ó? Ou, o que é que a gente faz para decorar, ó? Transforma esse U num V e a gente consegue ler da mesma maneira, né? P ou Q. O U, então, é esse Vzinho. Tranquilo, gabarito aí, letra E. A sétima questão aqui, ó. Na fórmula, não. Ó, isso daqui é o símbolo de negação, tá? Eu vou ler não, tá? A gente vai ver negação mais à frente. Mas aqui é bem tranquilo para a gente entender, tá? Ó, na fórmula, não. P ou Q, se somente se que são apresentados três conectivos lógicos. Os conectivos apresentados na ordem da esquerda, lá da esquerda para a direita, são quais? Quais são os conectivos aqui? Ó? Aqui, ó, eu já disse a vocês que era uma negação, mas de todo jeito, né, todas as alternativas trazem aqui, ó, negação como sendo o nosso primeiro símbolozinho. Consequentemente, esse tio ali, ó, só pode ser uma negação. Esse símbolozinho aqui, ó, é o quê? É o símbolozinho da disjunção, tá? É o símbolozinho do ou, tá? Ó. O ou é a disjunção. E qual que é o símbolozinho dele? É o Vzinho, tá? Então, ó, não pode ser letra A, não pode ser letra D, não pode ser letra E, né? Não pode ser letra A e letra D, por quê? Porque tá falando que é conjunção. Conjunção é o quê? É o E, é o chapeuzinho, tá? Ó. Aqui, ó, também seria E, né? O chapeuzinho. E na letra E, condicional, é a setinha, tá? Ó. Condicional é o quê? É o se, então. Beleza? E aqui, ó, qual que é outro conectivo? A seta que vai e volta. A seta que vai e volta é o quê? É condicional? Não é. Condicional, ó, é esse daqui, ó. Já falei para vocês agorinha, tá? É o se, então. Isso aí vai acabar sendo uma bicondicional, tá? Ó, então aqui tá falando que é condicional, mas aí, ó, vai restar pra gente somente tem bicondicional, né? Vou deixar ali marcado nas letras D e E. Tá? Pode ser bicondicional, né? Que tá aqui nas letras C, D e E, mas a única que atende aí o que a gente quer, né? Para esses três conectivos, ó, o primeiro é negação, o segundo aqui é disjunção e o terceiro aqui, ó, é bicondicional. Então, onde a gente tem negação, disjunção e bicondicional é na letra C. Questãozinha aí bem tranquila também, tá?
Essa próxima aqui, ó. Se as proposições P, Maria é alta, ó, Maria é alta, então é a minha proposição P. E que Maria é gaúcha, então eu tenho aqui P é Maria é alta, que Maria é gaúcha. A linguagem simbólica que expressa a proposição se Maria é alta, então é gaúcha corresponde ao quê? Eu estou utilizando o que aqui? Estou utilizando o se então. Só que é o seguinte, meu então, ele pode ficar... na verdade, o então está aparecendo aqui. O que está elíptico para a gente é o Maria, né? Mas eu sei que eu estou falando aqui da mesma pessoa. Tá? Ó. Se Maria é alta, então Maria acaba sendo gaúcha. Tá? Então, ó, aqui, ó, eu estou falando se P, então Q. Não é? O se, então, a condicional que está aparecendo aqui, ó, é representado por qual símbolozinho? Pela setinha. Tá? E a gente vai ter aí, ó, se P, então Q, a setinha aparece nas letras C e D. Tá? Então não pode ser A, não pode ser B e não pode ser E. Mas qual que é a ordem que está aparecendo aqui? Ó? Qual que é a primeira proposição? Maria é alta. Proposição P. Qual que é a segunda? Maria, ó, gaúcha. Ela é gaúcha, né? Então, essa aqui é a proposição Q. Então, vai ser se P, então Q. Gabarito aí, então, para a gente acaba sendo a letra D. Tranquilo? Mais uma questãozinha aí para a gente. Analisem ela e respondam. Vamos ver como é que ela fica. Ó. Considere a proposição Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é qual? Ó, quando eu digo Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente, é a mesma coisa de eu estar falando o seguinte, ó, Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Né? Eu estou dizendo Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Eu estou dizendo Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Consequentemente, ó, o conectivo que está sendo empregado aqui ó, nessa proposição composta é o E. E o E a gente já viu que é o quê? É uma conjunção. Tá? Ó. Eu estou conectando aí ó, duas ideias através do E. O mais aqui, ó, ele pode ser de boa o E. Tá? O mas, ele pode ser de boa o E. E a próxima questão aqui para a gente, ó, sejam as proposições Marisa é versátil, proposição P, e a proposição Q, Marisa é atriz, assinale a alternativa que contém a proposição correspondente à forma simbólica. Eu quero somente a forma simbólica, tal, que é não P ou Q, tal, não P ou Q. E aí como é que isso aqui vai ficar? Ó? Eu tenho um ou aqui aparecendo para a gente, né? Então, simbologicamente, lendo isso daqui, ó, tá aparecendo um ou, então vou precisar desse ou na minha escrita, tá? Na minha escrita da frase. Então, onde não apareceu o ou, já posso descartar, ó. Por exemplo, a letra A, ó, não está aparecendo o ou, né? Não está aparecendo esse ou, esse conectivo aí. Eu preciso desse ou, tá? Então, quando eu digo aqui, ó, Marisa não é atriz, ó, não está falando esse ou. Aqui está aparecendo o E, então não tem como ser esse E, tá? Ó. E aqui tem a letra E, Marisa é versátil, está faltando aí, né? O restante da nossa proposição. Aí aqui eu tenho não, tá? Eu tenho um símbolozinho de negação, beleza? Aí é um não. Então eu preciso desse não. Sobrou pra gente aqui, ó, letras C e D. Aí aqui, ó, tá aparecendo um ou, né? Só que o ou é a disjunção exclusiva. Aqui eu tenho somente o ou. Se vocês voltarem na questão, vocês vão ver que está escrito aí, ó, P, dentro do parênteses, o que, tá? Então vai sobrar pra gente somente a letra D, não é, ó? Não. É esse símbolozinho aqui. É verdade que Marisa é atriz. É a proposição, ó, Marisa. Ser atriz é a proposição P. Tal. É versátil, na verdade, né? Não é verdade que Marisa é versátil. Aqui é a proposição P. Ou Marisa é atriz. Aqui é a proposição Q. Tá? E eu estou negando tudo isso daí. Então, ó, se eu estou negando, né? Eu tenho que aparecer com esse nãozinho aí na frente. Beleza? Questõezinhas aí, ó, que são cobradas em concursos, questões bem comuns. Espero aí que vocês tenham acertado e tenham entendido o conteúdo, né? Através da resolução de questões, a gente consegue se dar muito bem, tá?
praticando não tem melhor forma para que a gente domine o conteúdo. Beleza? Então é isso, espero que tenham entendido o assunto e até uma próxima aula. Valeu, falou, tamo junto, é nóis!